Olá, prezados irmãos em Cristo, saúdo a todos na graça e na paz de Cristo, convidando e chamando todos bem-vindos para o nosso estudo de hoje. Vamos aguardar o pessoal também ir entrando aí na página. Bom ter os amigos conhecidos e talvez alguns não conhecidos entrando na página da Hora Luterana para esse nosso momento hoje de reflexão. Pastor Paulinho Kiel, pastor André Kurtz, pastor Adelar, também da Hora Luterana, Aline Neumann. Enfim, convido você a compartilhar também esse nosso estudo de hoje. Compartilhe com seus amigos, compartilhe essa live para que mais pessoas possam também acompanhar o nosso estudo de hoje. Um tema um tanto quanto interessante. Páscoa e 1º de abril não tem muito a ver uma coisa com a outra. Depois explico um pouco mais também o nosso tema. Vamos ver aí quem mais está entrando. Também a Shirley, Rodrigo Leal, a Shirley Malakovski, espero ter pronunciado correto o sobrenome. Nilda Lang, também a Lia Souza, Marco Antônio Bush, lá de Lajeado, Céu Cristo Vive também, pastor Hoffman. Muito bem, prezados amigos, é uma satisfação muito grande estarmos aqui nesta noite, compartilhando um pouco da Palavra de Deus, e como disse hoje, um tema um tanto quanto interessante. A Páscoa não é para o 1º de abril. Hoje, 1º de abril, também é conhecido como o Dia da Mentira. Espero que você não tenha usado esse dia para mentir um pouco. Enfim, é um dia que se tem como um dia oficial. Não está liberado aí para mentir, né? Mas, enfim, existe um dia que nós lembramos, o Dia da Mentira. E isso não tem nada a ver com a grande mensagem da Páscoa, a grande mensagem da ressurreição de Jesus. Então poderíamos, inclusive, reformular o nosso tema dizendo: Páscoa, ressurreição, não tem nada a ver com o 1º de abril. Muito bem, este é o programa O Caminho da Hora Luterana. Eu sou o pastor Jackson Miller, aqui da congregação São Lucas, bairro Pinheirinho de Curitiba. E hoje é meu primeiro programa aqui então na Hora Luterana, primeira vez que eu participo trazendo uma palavra, um estudo. Então qualquer coisa que sair do normal, já peço desculpas, mas também desejo que o bom Deus nesse momento nos acompanhe e possamos com alegria falar desse tema tão interessante. Páscoa, a ressurreição de nosso Salvador e Senhor Jesus. Coloque o seu nome aí, a sua cidade. Se você também tiver alguma pergunta, vamos tentar responder. Se eu não puder responder aqui ao vivo, depois eu entro lá nos comentários e procuro responder. Também, se você tiver algum pedido de oração, espero conseguir anotar todos e vamos incluir no final do nosso estudo, então, esses pedidos de oração. Muito bem, antes de seguirmos, então, convido a fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, graças te damos por mais esse dia de vida e graças te damos por tua palavra, pois ela nos ensina, nos aponta as grandes verdades que nos consolam e nos confortam. Te pedimos, ó Pai, que abençoe ricamente esse nosso estudo de hoje, esse tema, esse assunto, a ressurreição, e também tantos outros temas que enchem o nosso coração de alegria, de esperança e de conforto. Abençoe a cada um que está participando conosco neste momento, deste programa O Caminho, Hora Luterana, e aqueles que também mais tarde irão acessar esse vídeo e irão acompanhar também este estudo. Fique, ó Deus, conosco e abençoe o nosso estudo. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador.
Amém. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver mais aí quem é que entrou aí em nossa live. Temos aí o André Silva, pastor André, seja bem-vindo também. Lucas Scheffel, também o Cláudio, pastor César Augusto, Angelina Kiel, o Rodrigo Leal, enfim, grandes amigos, conhecidos. Mais uma vez, sugiro que você compartilhe com seus amigos esse nosso estudo de hoje. Muito bem, então vamos lá para o que interessa, o nosso estudo. Nossa proposta hoje é justamente tratar desse tema ressurreição, que está ligado à Páscoa. Nós teremos, não nesse domingo, mas no outro domingo, o domingo da Páscoa. E é, sem dúvida, uma data muito importante para nós cristãos, porque é uma mensagem que de fato nos consola. Nos consola por aquilo que aconteceu tanto na Sexta-feira Santa, quando ali lembramos a morte de Jesus, quando ele pagou pelos meus e pelos teus pecados na cruz, pecados que nós jamais conseguiríamos pagar. Jesus, com seu santo e precioso sangue, paga essa dívida, paga esses pecados na cruz, com sua morte, liquidando então essa dívida que nós temos com Deus, e por isso hoje temos perdão. E essa mensagem não para, essa mensagem continua com consolo e conforto, porque temos o domingo da Páscoa, a ressurreição. Aqui eu coloquei do lado uma pequena imagem, onde nós temos o episódio da cruz. Lá Jesus é crucificado e com ele mais 2 malfeitores. E a gente lembra pelo texto bíblico que muitas pessoas estavam ali debochando de Jesus, rindo dele, inclusive dizendo: olha, você não é Deus, você não se dizia Deus, desce da cruz, salva-te e salva também os demais ali, os 2 que estavam com ele na cruz, um de cada lado. Os soldados estavam sorteando a sua túnica. Os líderes da igreja estavam ali também debochando, rindo de Jesus. E nesse cenário nós temos um momento em que um dos bandidos, um dos malfeitores que estava junto com Jesus, ele pede para Jesus algo fantástico, algo extraordinário. Ele diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, 42. E ali é um pedido extraordinário. Ele quer estar com Jesus na eternidade. Um pedido, sem dúvida, fantástico. Mas Jesus, depois daquela pergunta, responde algo para ele, também de uma forma extraordinária, que trouxe consolo e alegria para aquele homem ali e traz para nós hoje também. Ali Jesus diz para aquele malfeitor: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. E, sem dúvida, essa é uma mensagem que nos anima e nos consola muito. Aquele homem, após a sua morte, a alma dele estaria já com Deus na eternidade. O seu corpo iria, claro, ser sepultado, mas a alma desse indivíduo já estaria com o Senhor na eternidade. Que mensagem extraordinária! Mas tem muito mais. E esse é o grande ponto da Páscoa. Nós, quando passamos por a perda de alguém, de um ente querido, um cristão que falece, nós dizemos que ele está com o Senhor. E isso, sem dúvida, é extraordinário. Mas não é só isso. Nós temos algo a mais. O cristão espera algo a mais. O cristão espera a ressurreição. Nós cremos, confessamos e ensinamos a ressurreição do corpo. E é isso que nós queremos hoje enfatizar bastante, porque é a grande mensagem do túmulo vazio. Nós temos ali um momento em que
as mulheres vão procurar o corpo de Jesus, esse Jesus que havia sido sepultado, e as mulheres querem ir lá embalsamar o corpo de Jesus e não encontram o corpo de Jesus. É evidente que o assunto, o tema ressurreição, pode gerar muitas dúvidas, muitas perguntas. E, repito, se você tiver alguma, mande aí nos textos. Se eu não responder hoje, certamente depois no texto escrito eu tento responder. Mas o tema ressurreição gera muitas outras perguntas, muitos outros temas. E é evidente que nós não conseguimos entender racionalmente a ressurreição. Como um corpo que é sepultado vai um dia voltar à vida. Isso nós não conseguimos entender racionalmente, mas nós cremos. E fé é isso, fé é esperar aquilo que Deus promete. Hebreus 11:1 vai nos lembrar disso. Deus promete isso. Jesus promete a ressurreição. E nós cremos num Deus todo-poderoso. Um Deus que tem, sim, poder para ressuscitar um corpo. Que mensagem extraordinária! Saber que um corpo que é sepultado, e como a gente lembra, volta ao pó, do pó foi feito e do pó retorna, e ali nós então cremos que aquele corpo um dia vai ressuscitar. Um dia aquele corpo vai voltar à vida. E isso somente pela fé, não pela razão. E por isso, quando vamos pelo campo da fé, precisamos justamente olhar para a Escritura, para a Bíblia. E a Bíblia vai nos ajudar a entender e a compreender essas promessas de Deus. Por isso, a fé nos faz apegar a essas promessas, nos agarrar a essas promessas de Deus. E uma delas, entre tantas outras, é a ressurreição. E aí nós temos o texto na tela de Mateus 28, 5 e 6, quando então é dito: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ou seja, o anjo fala para essas mulheres que Jesus havia ressuscitado como tinha dito. E de fato Jesus, em alguns momentos, diz que ele iria ressuscitar no terceiro dia. E assim acontece. Domingo de manhã, aquele corpo que estava morto na sepultura voltou à vida. Mensagem extraordinária. E isso nos leva a cantar: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Sem dúvida, uma mensagem fantástica e uma mensagem extraordinária. Mas será que é o corpo mesmo, esse corpo que nós temos hoje, esse corpo é que vai ressuscitar? Você já se fez essa pergunta? Esse corpo que eu tenho hoje, que se Jesus não voltar antes, passará pela morte, cedo ou tarde. Pode ser daqui a pouco, ou pode ser daqui a muitos anos. Nós não sabemos. Mas enfim, um dia a morte pode chegar, a não ser que Jesus volte antes. Mas esse corpo, então, passando pela morte, esse corpo um dia vai voltar à vida, vai ressuscitar. Sim, é isso que nós cremos. Esse nosso corpo um dia voltará à vida. E é claro que será um corpo diferente, será um corpo transformado por Deus. Um corpo que não mais vai sofrer com as consequências do pecado. Aliás, a morte é consequência do pecado lá do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de não comer o fruto proibido. E lembrem, Deus os avisou: não comam. Se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E a partir dali a morte passou a existir. E nós hoje, das mais diferentes formas, podemos também chegar à morte. Mas o fato é que a morte não venceu, foi vencida. E essa é a grande mensagem do domingo da Páscoa, quando Jesus aparece vivo.
E qual que era o corpo de Jesus? Esse Jesus que os discípulos puderam ver e até mesmo tocar. Muito bem, nós temos o texto onde tem o famoso Tomé, dali que surge a famosa frase, né, ver para crer. Essa frase, esse dito, é atribuído a Tomé, porque Tomé faltou o primeiro culto da Páscoa, no domingo da ressurreição, quando Jesus aparece, né, diante dos discípulos e diz que a paz esteja com vocês. Tomé não estava nesse primeiro culto. E quando os discípulos contaram, e as pessoas contaram para ele que viram Jesus, ele diz, não, eu não acredito. Se eu não tocar em Jesus, eu não vou crer. Muitas pessoas hoje vão pelo caminho da razão nesse tema e nesse assunto ressurreição. E esse é um problema. A razão vai nos levar até um certo ponto, mas no tema ressurreição não consegue nos dar nenhum tipo de resposta e muito menos nos levar a de fato acreditar. Por isso a fé nos faz olhar para as promessas de Deus e a partir dali, de fato, sentir o consolo que delas provém. E esse Tomé, então, que faltou o primeiro culto da Páscoa, esse Tomé está no segundo culto. 8 dias depois, quando eles estavam novamente reunidos, Tomé estava ali no meio, e aí então Jesus aparece e fala com Tomé. Temos o texto de João 20, 27. Em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Nós não sabemos ao certo se Tomé, de fato, colocou a mão ali em Jesus. Tem algumas imagens que mostram Tomé quase tocando em Jesus, mas como ninguém tirou foto naquele dia, ninguém registrou, ninguém fez uma live naquele dia, até porque não tinha como, evidentemente, o texto não diz se Tomé tocou, mas diz que Tomé creu. E aí Jesus diz, felizes os que creem sem ver. Você já viu um corpo ressuscitar? Provavelmente não, mas nós cremos nisso. Feliz aquele que crê sem ver. E aí, então dá essa grande promessa ao Tomé. E é interessante então que esse corpo que Jesus mostra ou se apresenta diante dos seus discípulos era o corpo que ele tinha antes. Então, o corpo da ressurreição, da nossa ressurreição, da minha ressurreição, é o corpo que eu tenho hoje. Carne e osso, pele que eu tenho hoje. É evidente, e aqui reforço, que será um corpo transformado, não mais com as consequências do pecado. Após a ressurreição, após a volta de Jesus, essas consequências do pecado não existirão mais. E por isso será maravilhoso. Os nossos defeitos que nós temos hoje, as limitações que temos por algumas coisas, por exemplo, usar óculos, no céu nós não vamos precisar, porque tudo isso é consequência do pecado de Adão e Eva. E lá, na eternidade, essas consequências não mais existirão. Por isso será um corpo glorioso, um corpo perfeito, voltando lá no início, conforme o próprio jardim do Éden. Mas tem outra coisa interessante que Jesus faz. Jesus, além de mostrar o seu corpo, ele também faz algo extraordinário. Lá em Lucas 24, 39, ele faz um comparativo interessante. Eles ficaram assustados ao verem Jesus. Aqui é o episódio logo após aqueles discípulos de Emaús, ao terem uma experiência com Jesus ali de uma forma extraordinária, voltam para Jerusalém para contar isso para a igreja, para os seguidores de Jesus. E essas pessoas que ouviram estes homens contar isso, ficaram meio que na dúvida. E nesse momento Jesus então aparece, Lucas 24, dizendo, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Não é mentira, não é piadinha de 1º de abril.
não é algo que é mentira, é verdade. E até ele diz, né, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. Pegue a sua Bíblia aí e confira. Talvez você tenha uma outra linguagem, uma outra tradução, mas o grande ponto é que Jesus diz, olha, um fantasma não tem carne e osso. E Jesus então ressuscita com o corpo que ele tinha antes. E por isso, olha, pode pegar. Um espírito, um fantasma, não tem carne e osso como vocês estão vendo. Então Jesus diz algo, né, mostra algo para eles, mas também faz algo interessante. Às vezes na leitura bíblica nós passamos e nem nos damos conta de que Jesus comeu depois da ressurreição. Nós temos lá em Lucas 24, e aí o versículo 41 a 43, que vai dizer: eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Percebam, Jesus não quer deixar eles em nenhum tipo de dúvida. Ele quer que os seus seguidores tenham certeza de que aquele Jesus que conviveu com eles antes da Sexta-feira Santa, antes da morte dele, é o mesmo Jesus que está ali agora com eles. Pode pegar, e agora Jesus pede algo para comer. Então eles deram um pedaço de peixe assado e ele pegou e comeu diante deles, para não deixar nenhum tipo de dúvida quanto a este assunto, quanto a este tema. Jesus, então, comeu um peixe após a sua ressurreição. Muito bem, essa é a primeira parte do nosso estudo de hoje. Não sei se vocês já têm alguma pergunta, alguma dúvida. Vamos ver a nossa live lá, vamos ver quem está nos acompanhando. Temos aí a Rejane Camargo, Cristiane, nós temos também o Alexandre, Lourusso. Muito bem, já temos alguns pedidos também de oração. Depois, no final, a gente inclui lá. Coloque aí também seu nome, coloque a cidade de onde você é. Mais uma vez, saliento, compartilhe com seus amigos. Vamos ver aqui quem mais está entrando. Amélia Fischer, muito bem. Anderson Santos, Marluza Kozanki, Leandro Ribner, pastor Leandro, muito bem, bem-vindo. Luciano Mittman, aqui também de Curitiba. Simone, Bia, Luísa, muito bem, um bom número aí de pessoas participando. Bom tê-los aqui conosco. Que o bom Deus sempre nos dê entendimento e firmeza de fé, para que nós, em meio a tantas coisas que a gente vê, tantas coisas que a gente ouve, nós não fiquemos na dúvida quanto àquilo que Deus quer nos ensinar. Por isso, em assuntos ligados à fé, sempre é importante que nós olhemos para a Escritura. A Bíblia deve ser a única fonte de nós, de fato, aliás, aonde nós devemos nos apegar e nos agarrar. Não é pela razão. Precisamos, de fato, olhar para aquilo que Deus diz. E Deus nos dá tantas promessas, tantas coisas que nos acalmam, que nos deixam mais leves, que nos fazem encarar as coisas com outro olhar. Então, tudo isso sempre é importante, olharmos de fato para a Escritura Sagrada. Muito bem. Vamos então dar sequência aí ao nosso estudo. Mas será que todo mundo no tempo de Jesus já acreditava na ressurreição? Será que esse era um tema tranquilo para as pessoas do tempo de Jesus? Hoje, nós temos muitas pessoas que duvidam da ressurreição. E isso é um problema,
Porque se eu não crer na ressurreição, nós vamos estar talvez não se apegando ao que Deus diz na sua palavra. E a promessa de ressurreição é uma promessa extraordinária. E nós temos vários exemplos do Antigo, aliás, aqui vou usar 2 exemplos mais em específico, e que faz uma ligação com o Antigo Testamento a respeito de ressurreição. Nós temos um momento em que Jesus ele é colocado na parede pelos saduceus. Isso nós temos lá em Mateus 22, 23 a 33. Então, já no tempo de Jesus, esses saduceus eram um grupo, um partido dentro dos judeus que não criam na ressurreição. Você vai ver lá no texto que vai deixar isso bem claro. Saduceus que não criam, não acreditavam na ressurreição do corpo. E esses querem então colocar Jesus na parede e trazem um aparente problema para Jesus, onde eles acham assim, não, Jesus agora não tem como concordar que a ressurreição existe e que a ressurreição pode de fato ser crida. Eles dizem, olha, tem um caso aí de uma mulher que casou 7 vezes. É a lei do levirato, né? Que é uma lei que dizia que quando o marido falecia, a esposa deveria casar com o irmão e então, os filhos desse casamento iriam então ser do falecido. E eles dizem, olha, uma mulher casou 7 vezes. E aí, Jesus? Todos eles morreram, a mulher também morreu. E no céu, quem vai ser o marido dela? Sem dúvida, uma pergunta bastante complicada. Ou seja, eles achavam que isso no céu seria um problema. E aí Jesus vai dizer, olha, no céu ninguém casa. E ninguém se dá em casamento. Já mata a charada ali. Esses saduceus, então, não criam na ressurreição. Portanto, a ressurreição não é um tema, as pessoas que não creem, não é uma coisa nova, já no tempo de Jesus. Também eu separei o texto aqui de 1 Coríntios, e que é um texto muito bacana, onde Paulo argumenta com alguns lá de Corinto que não criam na ressurreição. E aí Paulo começa a usar justamente a argumentação da Páscoa. Olha, se Jesus não ressuscitou, nós temos um grande problema. Um grupo ali da igreja de Corinto, eles estavam em dúvida, eles não criam na ressurreição. Então Paulo, na sua argumentação, ele coloca o tema da Páscoa. Ele vai dizer, olha, se nós duvidarmos da ressurreição, nós temos um grande problema. Aqui eu acho que talvez você consiga ler, mas em todo caso, pegue a sua Bíblia e leia lá todo o capítulo 15. E você vai perceber a bela argumentação de Paulo a respeito do tema ressurreição. Lá você vai ver Paulo colocando então esses que duvidavam também na parede. Aqui eu destaquei o versículo 16 que diz, porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Ou seja, é negar a mensagem do túmulo vazio, é negar o fato de que Jesus, de fato, não ressuscitou. E lá no versículo 20, Paulo vai reforçar e dizer, olha, mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de dos que estão mortos também serão ressuscitados. Ou seja, Paulo não quer deixar nenhum tipo de dúvida para a igreja de Corinto, para as pessoas naquele contexto que estavam duvidando, e também para nós hoje. Não é bom ficar na dúvida com relação ao tema ressurreição. Se você tem alguma dúvida, procure na Escritura, justamente se firmar nesta verdade. E aqui eu destaco um outro tema bem interessante, aliás, um outro versículo que reforça essa ideia da ressurreição. Romanos 10, 9 diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, ou seja, se você
crê que Jesus é o teu Senhor, e aí continua, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Percebam como é importante nós, como cristãos, crermos que Jesus é o nosso Salvador e confessar isso. Confessar que Jesus é aquele que pagou pelos meus pecados na cruz. Confessar que Ele é aquele que de fato fez tudo o que era necessário para que eu tenha comunhão com Deus, paz com Deus e vida eterna. Mas o cristão também vai, a partir da Escritura e o domingo da Páscoa, também crer na ressurreição. Fica aqui uma pergunta. Pode um cristão não crer na ressurreição? Pode um cristão ter dúvidas quanto ao tema? A primeira pergunta, pode um cristão não crer na ressurreição? Eu diria não. Ele deve crer na ressurreição. O segundo, ele pode ter dúvidas? Sim. Nós temos muitas dúvidas. Vários temas nós podemos ter dúvidas. Mas com relação a perdão, salvação, comunhão, ressurreição, não é bom nós termos dúvidas. Por isso, novamente, voltar os nossos olhos para a palavra, para a Escritura. Muito bem. Seguindo mais um tema, qual será a nossa identidade após a ressurreição? Você já pensou sobre isso? Já falei antes que o nosso corpo, esse corpo que nós temos hoje, é o corpo que vai ressuscitar. Um corpo perfeito, um corpo glorioso, um corpo que não mais vai sofrer com as consequências. Mas qual será a nossa identidade? Você será você mesmo no céu? E nós dizemos que sim. Ou seja, nós vamos manter a nossa identidade. Quem somos hoje aqui, nós também seremos lá no céu, junto com Deus, por toda a eternidade. E esse é o grande tema que nós podemos destacar a partir de um texto bem conhecido, que é o texto lá quando Jesus, e juntamente com Pedro, Tiago e João, tem o seu rosto transfigurado. É uma história bem conhecida, bem bacana, que mostra as roupas, o rosto de Jesus todo transfigurado. Mas lembrem, haviam mais 2 indivíduos junto com Jesus. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus e mais Moisés e Elias. E o mais interessante é que os discípulos chamam estes outros 2 que estão conversando com Jesus de Moisés e Elias. Ou seja, Moisés e Elias mantiveram o CPF do Antigo Testamento. Eles não deixaram de ser quem eles eram. Nós, na eternidade, também seremos quem nós somos hoje aqui. Nós vamos manter a nossa identidade. Que mensagem bacana, né? Que coisa legal. E aí é importante destacar que nós não cremos, por exemplo, de que a alma de quem falece está por aí perambulando. Também nós não cremos pela Bíblia que quem falece tem como se comunicar com os vivos, com aqueles que aqui estão. Não. A Bíblia não deixa nenhum tipo de dúvida quanto a esse tema. Não há como alguém se comunicar com aqueles que estão vivos. Por isso nós não cremos nessa linha que diz então ser possível, né, falar com quem já morreu. Também além da questão de não comunicação, nós também não cremos na aniquilação da alma. Muitos dizem que quando alguém morre, a alma deixa de existir. Isso não tem base bíblica. Aqui nós temos 2 personagens do Antigo Testamento que aparecem junto com Jesus, sendo quem eles eram. Moisés, lá diz que Deus sepultou Moisés, então morreu, e Elias que foi levado naquela carruagem de fogo. O seu corpo nem passou pela morte. E esses 2 indivíduos, um representando os profetas e o outro representando
os mandamentos, a lei, estão ali junto com Jesus. Ou seja, aquele que cumpriu a lei em nosso lugar, que é o cumprimento das promessas de Deus, está ali junto com esses dois personagens, Moisés e Elias. Portanto, nós entendemos que vamos manter a nossa identidade. Muito bem. O que mais nós podemos dizer desse tema tão fantástico? A Páscoa, sem dúvida, para nós é uma mensagem de consolo, de conforto muito grande. Como é bom saber que Jesus venceu a morte. Como é bom saber que Jesus apareceu vivo diante dos discípulos, diante das pessoas, que puderam ver o corpo de Jesus ressurreto, ou seja, um corpo glorioso. Como é consolador saber que nós também vamos um dia, se passarmos pela morte, ressuscitar. E então teremos essa vida eterna junto com Deus de corpo e alma. Por isso é importante ouvir sempre a voz do bom pastor Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que morreu por nós e que ressuscitou. Seguir a voz do bom pastor Jesus que nos conduz à bem-aventurança eterna. Olhar para Jesus como de fato o nosso Senhor e o nosso Salvador. E sempre se apegar no que Deus diz. Nem tudo eu compreendo, mas eu creio. E creio porque Deus diz. E Deus tem poder para sim ressuscitar um corpo que está ali já há muitos e muitos anos dentro de uma sepultura, ou mesmo que não esteja numa sepultura, Deus tem poder para ressuscitar. Afinal, Deus foi quem fez esse mundo pelo poder da palavra. Foi quem fez esse mundo que nós vivemos tão belo e tão perfeito. Fez o nosso corpo, ou seja, Deus tem sim poder para ressuscitar. E isso nos ajuda a também consolar o nosso coração em meio ao luto. Páscoa, domingo da Páscoa, é uma grande mensagem para nos consolar quando passamos pelo luto. E todos nós já perdemos alguém querido, um amigo, um familiar que já partiu. E como é consolador ver o túmulo vazio e crer no túmulo vazio. Crer que Jesus de fato apareceu vivo para os seus seguidores. Isso nos consola. Cristo venceu a morte. E com Cristo somos mais que vencedores. Portanto, você que está participando conosco, lembre-se, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso sim esperar um reencontro na eternidade. Quando Cristo voltar, nós teremos um dia extraordinário, quando todos serão reunidos diante de Deus, aqueles que morreram, que creram, que não creram em Jesus como seu Senhor, todos serão ressuscitados, e aqueles então que morreram na fé serão unidos com o seu corpo, aqueles que morreram sem fé serão reunidos ao seu corpo, nós, os vivos, seremos transformados, e aí, como diz lá em Mateus, Jesus vai fazer aquela separação entre ovelhas e cabritos. E dirá àqueles que creram, agora de corpo e alma, vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas também dirá para aqueles que não creram, para aqueles que rejeitaram a graça, para aqueles que rejeitaram o amor de Deus, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o povo de Deus, mas em sua justiça, Deus também coloca condenação para aqueles que não creram. E Deus não quer que isso aconteça de fato. Deus quer que as pessoas venham a conhecer a verdade, que é Cristo. Deus quer que as pessoas conheçam o caminho, que inclusive é o nome do nosso programa, que conheçam aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o Salvador. E assim tenham em seus corações o consolo, assim tenham em seus corações a paz, que somente Deus pode dar,
que somente Cristo pode dar. Você lembra o que Jesus disse depois da ressurreição? O que ele disse no primeiro domingo, no primeiro culto, no dia da sua ressurreição e também no segundo domingo? Qual foi a primeira frase que Jesus disse aos seus discípulos que estavam ali reunidos? Que a paz esteja com vocês. Essa paz que dá alívio ao nosso coração, somente Deus pode dar, somente Jesus pode dar. Então, se você tem dúvidas quanto ao tema ressurreição, procure conhecer esse tema dentro da Escritura. E você que já crê, compartilhe com os seus irmãos, compartilhe com as pessoas essa grande promessa que de fato nos dá uma alegria tremenda. Alegria é essa paz, como disse, que somente Deus pode nos dar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que bom Deus, de fato, com seu Santo Espírito, dê a você toda a paz, toda a alegria e toda a certeza do domingo da Páscoa do túmulo vazio. E não é mentira. Hoje até pode ser o dia da mentira, mas nós dizemos que a Páscoa não é mentira. É uma grande verdade, é uma grande promessa que Deus nos deixou em sua Escritura. E comemorar Páscoa sem a ressurreição é de fato perder o grande presente que esse dia que a igreja lembra e celebra. Que você, nesse domingo da Páscoa, possa de fato olhar para essa grande mensagem e de fato também compartilhar com pessoas que ainda talvez não creem nesse grande amor de Deus que enviou o seu Filho por nós, morreu por nós, mas também foi ressuscitado. E um dia voltará para conduzir a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, para a bem-aventurança eterna. Novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. Que o bom Deus te mantenha nessa certeza e também nesta alegria. Muito bem. Temos mais alguns pedidos também de oração. Né? Vamos lá. Seguimos para a nossa parte quase já final, já estamos no nosso horário, né? Muito bem, nós temos aqui os pedidos de oração. A Rosane Silva pede para orar para todas as famílias que tenham paciência e que aproveitem o tempo para ler a Bíblia. Grande verdade, né? Nós estamos aí nessa quarentena, e é um momento que nós podemos, inclusive, ficar mais próximo de nossa família, de nossos amigos, daqueles que nos cercam, né? Obviamente, e também mais próximos da palavra. Ler, meditar, buscar na Bíblia essa grande palavra que nos consola. Então, Rosane Silva, vamos orar sim por as pessoas que podem usar, né, esse tempo para estar mais próximo da palavra da Bíblia. Também a Marluza Kozank, acho que é assim que pronuncia. Se eu pronunciar errado o nome, por favor, me perdoem. Orar pelo filho João Vitor, que está passando mal. Também a Patrícia Ehlert, orar pelos autistas e pelo filho, acho que é Michel, né, que também é autista. Também a Maria Duarte pede para orar pela família em tempos difíceis e agradece pelos cuidados divinos. Também a Wanda Kerner, orar pelo sobrinho Roniel Tavares, que precisa de um transplante de fígado. Vamos incluir também, então, o Roniel em nossas orações. A Bia Lausch, orar pelas pessoas da área da saúde que estão trabalhando com pessoas acometidas pelo coronavírus. Vamos incluir esse grupo tão importante, né, que está na frente de batalha, literalmente, e pedir que Deus, então, a oriente e ajude também esses profissionais. A Marlene Vieira, orar pelo seu Orlando e Eli. Cristiane, também orar pela prima Elga, que está em tratamento de saúde. Angelina Kiel, orar por aqueles que não acreditam na ressurreição e pela saúde dela. Está com um problema no quadril. Então queremos incluir estes em nossas orações, né? Certamente temos mais pedidos,
mas também vamos incluir, então, coloque lá nos comentários e depois a gente pode incluir em nossas orações particulares. Muito bem, convido então a fazermos uma oração, orando por estes, orando por você que nos acompanha e também por nosso país, nosso mundo, que tem passado aí por alguns momentos difíceis com esse coronavírus que atrapalhou, está atrapalhando tanta gente e que precisamos tomar tanto cuidado. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças te damos por tuas promessas que nos confortam, nos trazem alívio e também nos trazem alegria no coração. Ó Deus, ficamos tão tristes quando perdemos um ente querido, um amigo, um familiar, pois é um momento de separação. Mas a tua palavra nos diz que um dia iremos nos reencontrar e que aquele corpo que vai para a sepultura um dia vai ressuscitar. Obrigado, ó Deus, por esta grande e bela mensagem. Obrigado por essa promessa que acalma de fato o nosso coração. Te pedimos, ó Pai, que sempre nos dê sede e vontade da tua palavra, também sobre esse tema ressurreição. Te pedimos, ó Pai, em favor das pessoas que ainda não creem na ressurreição, que teu Espírito Santo dê clareza, dê entendimento, dê compreensão para estas pessoas a partir da tua palavra. Que teu Espírito Santo, de fato, consiga trazer todo esse consolo que provém desta promessa. Também, ó Pai, te pedimos em favor de todos que estão acompanhando este nosso momento de estudo, que teu Espírito Santo guie a cada um. Te pedimos que nos proteja, ó Pai, de tantos perigos que nos cercam, tantas dificuldades que estamos passando devido a este vírus, coronavírus, esse momento de pandemia, mas que possamos de fato sermos consolados por Ti, amparados por Ti, e que assim possamos seguir em frente, na certeza de que nós não estamos sozinhos, mas sim amparados por Tua mão poderosa. Te pedimos, ó Pai, em favor das pessoas que colocaram os seus pedidos diante de Ti em nosso estudo de hoje. De forma especial, te pedimos pela Rosane Silva e por toda a sua família. Também te pedimos em favor da Marluza, da Patrícia, da Maria, da Wanda, da Bia, da Marlene, da Cristiane e também da Angelina. Ó Deus, o Senhor conhece as necessidades dessas pessoas e também das nossas necessidades. Sabe das nossas dificuldades e daquilo que passamos no dia a dia. Sabe daquilo que pesa em nosso coração. Ó Pai, te pedimos que nos socorra e que nos ajude, e que de fato possamos sempre contar com Tua força e com Tua providência. Ajude essas pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão passando por aflições em sua vida física ou espiritual, que de fato o Teu Espírito Santo dê sempre a certeza do Teu amor e da Tua graça. Traga alívio aos seus corações. Abençoe a estes que fizeram os seus pedidos e também a todos que de alguma forma estão com alguma dificuldade em sua família, em sua saúde física, em sua saúde espiritual, no convívio com irmãos, no convívio familiar. Nos ajude, ó Deus, a vivermos, sendo luz do mundo e sendo sal da terra ali onde o Senhor nos colocou. Pai Celeste, obrigado por podermos compartilhar a Tua palavra. Palavra essa tão importante para os nossos dias. Abençoe também, ó Deus, os profissionais que estão na frente de batalha, por assim dizer, no combate a este vírus, pessoas que estão passando por esse momento tão delicado. Ajude, ó Deus, médicos, enfermeiros, para que exerçam as suas funções da melhor forma possível e proteja, ó Deus, essas pessoas. Também te pedimos, ó Deus, em favor daqueles que já perderam amigos, conhecidos, familiares, para essa doença ou para outro tipo de problema. Console, ó Deus, esses corações com a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição. Tudo isso, ó Pai, e o que mais necessitamos, nós entregamos em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus, o bom pastor, o Cordeiro, aquele que morreu, mas foi ressuscitado e um dia voltará. Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Muito bem. Então estes foram a nossa oração, incluindo os nossos pedidos, né, o nosso Deus. Também convido você a orar por nossa nação, por nosso mundo, orar por estas pessoas que pediram em específico no nosso estudo de hoje, e desejamos que Deus então acompanhe e guarde a cada um. Muito bem, finalizando então o nosso momento de estudo, mandar mais um abraço aí para algumas pessoas que entraram, né, que estão em nossa live. Também o pastor Jair, Estlin, o seu Edmundo Petriche, aqui de Curitiba, da congregação. Um abraço, seu Edmundo. Também lá o pessoal de Cruz Alta, o Roberto Ram. Quem mais aqui entrou também? O Leandro, Carolina Ribeiro. Quem mais? Brenda Chornak, Ilse, Kirs, também a Patrícia Wolf, esposa do pastor Walter. Muito bem, vários amigos conhecidos e também tantos aí participando conosco. Que bom ter vocês conosco nesse nosso estudo. Como disse, é o meu primeiro estudo aqui pela Hora Luterana, então agradeço imensamente a oportunidade e também peço perdão se algo não saiu conforme o costume, e desejo a todos então as mais ricas bênçãos de Deus, que Deus acompanhe a cada um e que de fato possamos seguir em frente, sabendo que apesar de hoje ser 1º de abril, o dia da mentira, a mensagem que vem do túmulo vazio não é mentira. Deus assim nos mostra, e que o Espírito Santo nos faça crer e confessar isso. Jesus é nosso Senhor, Jesus ressuscitou e um dia voltará. Desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus, que Deus acompanhe e guarde a cada um e que assim sigamos em frente, confiando no Deus Todo-Poderoso, um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo. Amanhã teremos novamente estudo às 20 horas e todas as quartas-feiras, dentro então da temática já proposta há um tempo atrás, sempre na quarta-feira, às 19 horas. Lembro ainda também, rapidamente para você, acessar lá o nosso site, oraluterana.org.br. Você vai encontrar muito material, coisa muito boa. Você pode ouvir, você pode ler, você pode compartilhar. Inclusive tem também o tema Páscoa, um livrete de mensagem de esperança, um livrete muito bom que você pode encontrar lá também. Ok? Fiquem todos com Deus, Deus os abençoe e guarde, e sigamos em frente, sabendo que Deus está conosco. Que assim seja. Amém. Boa noite.